Fala galera, estamos aqui para mais uma correção de provas do ProITEC. Hoje nós vamos corrigir a do ano de 2019, que trata sobre a temática das fake news, certo? A prova é composta por dois textos, um completamente verbal, né? E o segundo multimodal ou multissemiótico ou misto, enfim, da maneira como vocês preferirem. É uma tendência, né, das provas do IF, apesar de neste ano, né, em 2022, a prova do ProITEC não ter trazido nenhum texto misto, mas normalmente é o que nós temos, certo? Nós sempre sugerimos, né, que vocês primeiro tenham acesso a esses textos, leiam antecipadamente, tentem responder as questões para apenas depois assistir às nossas aulas para tirar dúvidas, conferir, né, se a resposta de vocês condiz com o gabarito, mas não só o gabarito, para verificar se a linha de raciocínio de vocês está seguindo ali, como é que se diz, a linha adequada, né? Então aqui nós vamos partir direto para as questões, como sempre fazemos, e conforme for necessário, retornaremos a trechos dos textos básicos, certo? A questão número 1 vai tratar sobre o primeiro texto e pede o seguinte: a leitura global do texto 1 permite afirmar que, ou seja, uma questão de leitura, interpretação. Eu sempre peço que vocês voltem ao texto, nesse tipo de questão principalmente, mas em todas, em português é importante voltar ao texto, para conferir as informações que são colocadas aqui. Letra A: os robôs não interferem na disseminação de notícias falsas? B: os robôs espalham mais as notícias falsas do que as verdadeiras? C: as notícias falsas são divulgadas por pessoas muito populares? D: as notícias falsas têm mais abrangência que as notícias verdadeiras? Vejamos o que aparece no texto. Vejam só. De acordo com o estudo, né, que foi feito, é realizada a divulgação de um estudo, né, em relação às fake news e as formas de divulgação delas, nesse texto 1. Então, ele diz assim: de acordo com o estudo, quando a notícia falsa é ligada à política, o alastramento é 3 vezes mais rápido. Outra conclusão é que, ao contrário do que se pensava, os robôs aceleram a disseminação de informações falsas e verdadeiras nas mesmas taxas. Então, vejam que os robôs influenciam, sim, eles espalham, mas não há uma diferença, né, pelo menos não considerável, entre as notícias falsas e as verdadeiras. Eles espalham mais notícias de modo geral. Então, dizer que eles não interferem é falso, mas também dizer que espalham mais as falsas do que as verdadeiras não está correto, ok? Letra C: as notícias falsas são divulgadas por pessoas muito populares? Vejamos aqui, ó. Temos o seguinte: o perfil das pessoas, ó, segundo ele, tem relação com o perfil das pessoas que divulgam notícias falsas na internet. O que se está dizendo aqui é que, ó, outra conclusão que pode contrariar o senso comum tem relação com o perfil das pessoas. Então, o que normalmente o senso comum acredita, né? Que, de modo geral, a gente dissemina mais notícias quando é popular, né? Uma pessoa popular tem mais alcance. Então, as notícias falsas seriam mais disseminadas por pessoas populares? O que o estudo diz é que não. Ó, é bem natural imaginar que características dessas pessoas, como a popularidade, por exemplo, poderiam explicar por que as mentiras viajam mais rápido do que a verdade. Mas nossos dados mostram o contrário. Os usuários que espalham notícias falsas no Twitter têm menos seguidores, seguem menos gente, são menos ativos e estão no Twitter há menos tempo, em comparação aos usuários que replicam notícias verdadeiras. Ou seja, isso aí é baseado na pesquisa. Então, a gente não pode dizer que elas são divulgadas por pessoas muito populares. Pelo contrário, as notícias falsas têm mais abrangência do que as verdadeiras. Isso o texto diz, de fato, que elas se espalham mais, mas não porque são disseminadas por pessoas populares, nem porque os robôs disseminam com mais velocidade, certo? Esses não são os motivos que causam essa disseminação mais ampla do que a de notícias verdadeiras. Beleza? Então aqui a resposta seria a letra D. Questão número 2. De acordo com o texto 1, as mensagens verdadeiras atingem mais de 100 mil pessoas. O estudo pode ser aplicado a postagens de qualquer outro país.
as notícias sobre política se espalham com mais lentidão nas redes sociais. Na verdade, a gente viu que as notícias sobre política se espalham mais, né? Voltando aqui um pouquinho, ó, temos o seguinte, cadê? Volta um pouquinho, era aqui mesmo. Porque mentiras, O que foi que eu li, meu Deus? Me perdi, cadê? De acordo com o estudo, quando a notícia falsa é ligada à política, o alastramento é 3 vezes mais rápido. Então, dizer que é mais lento é incorreto, certo? As notícias sobre política se espalham com mais rapidez. O usuário mais presente no Twitter é o responsável pela disseminação de fake news? Também vimos que não. Né? Normalmente, quem mais espalha é quem tem menos seguidores, quem está há menos tempo, quem segue menos gente, certo? O que foge ao que a maioria acredita. Então, aqui, a resposta correta, ó, as conclusões do nosso estudo podem ser extrapoladas para qualquer outro país, incluindo o Brasil. O estudo teve foco nos Estados Unidos e nós estudamos as postagens feitas em inglês no Twitter em todo o mundo que passaram pela verificação de agências de checagem de fatos. Então, sim, esse estudo pode ser aplicado a postagens, né, de outros países, ok? Resposta letra B. Questão número 3. O uso das aspas no 4º parágrafo objetiva, né? Então, gente, aspas podem servir a diferentes propósitos. As aspas podem servir para demarcar uma ironia, podem servir para demarcar um termo de origem estrangeira, podem servir para indicar que aquela palavra não está de acordo com a norma, mas ela está sendo usada com algum propósito dentro daquele texto, né? Por isso que ela não está na norma. Mas aqui, nesse trecho, essas aspas aqui estão, ó, transcrevendo o que disse o autor principal do estudo, que é esse Sinaral, pesquisador do MIT, certo? Então, a resposta correta seria o quê? Marcar a autoria da citação desse estudioso. Por que não seria a letra A? Sinalizar a fala do estudioso, sinaliza a fala dele, né? Como é que se diz, isola ali o trecho que diz respeito à produção textual do Sinaral e não do autor da reportagem, certo? Então, aqui o que está incorreto é esse termo indiretamente. As aspas, na verdade, estão indicando que houve uma transcrição do que foi dito por esse estudioso. Ou seja, a citação está sendo feita de maneira direta, certo? Exatamente da maneira como foi proferida. Então, aqui temos a letra B. Marcar a autoria da citação. Não há ironia, a ideia não é enfatizar a importância, nada disso. É dizer, ó, esse trecho aqui não fui eu que escrevi. Esse trecho aqui quem escreveu foi esse senhor, foi ele que falou e foi reproduzido na escrita. O trecho a seguir deve ser utilizado para responder as questões de 4 a 6, né? Questões 4, 5 e 6. Temos o seguinte: segundo eles, os métodos dos disseminadores de notícias falsas estão cada vez mais sofisticados e é preciso partir para o combate. Então, a ideia é combater, né, a disseminação das fake news, ok? Então, nós temos a expressão segundo eles, sem alteração do sentido original, pode ser substituída por. Essa é uma questão muito comum, né, de aparecer nas provas do IF. Na prova deste ano, né, 2022, a gente viu que não apareceu, mas a probabilidade de aparecer no exame é muito grande. Então, vejam só, gente, essa expressão segundo eles poderia ser devido a eles, a própria questão se anula, né, porque devido a eles é a mesma coisa que por causa deles. Então, não teria como ser uma sem ser a outra, e em função deles também caberia como substituto de algum desses. Então, aqui, quando ele diz segundo eles, ó, segundo eles, os métodos dos disseminadores, quer dizer, foram eles que disseram, eles são os responsáveis por essa informação, ou seja, de acordo com eles, beleza? Então, questão número 5. O trecho é composto por. Essa é uma questão gramatical, então vejamos aqui. Pergunta-se sobre a quantidade de períodos e orações. Então, só para a gente relembrar, né? Período significa a mesma coisa que frase verbal.
Então, a primeira informação que nós precisamos identificar é quantas frases existem aqui nesse trecho. Há apenas um ponto para finalizar. Então, nós temos apenas uma frase, certo? Essa frase tem verbo? Tem. Quantos? Temos aqui, ó, estão, né? Verbo estar. Temos aqui o verbo, ou a expressão é preciso, né? Que seria o verbo ser, seguido aí do preciso. Então, temos também partir. Ok? Vamos ter aqui uma, duas, três orações. É preciso vale como uma oração só, belezinha? Então vejamos aqui. Eu tenho verbos compondo essa frase. Se eu tenho verbos, trata-se de uma frase verbal. Se é uma frase verbal, é um período. Então eu tenho um período, né? E 3 orações, ok? Então, a resposta aqui seria a letra B. Belezinha? Questão número 6. Considerando sua inserção no trecho, a expressão para o combate apresenta a ideia de que? Como é que isso aparece no texto, gente? Ó, segundo eles, os métodos dos disseminadores de notícias falsas estão cada vez mais sofisticados e é preciso partir para o combate. Partir no intuito de resolver, agir. Então, seria um objetivo a ser alcançado. Esse para, essa preposição, então, vai introduzir aí a ideia de finalidade. O que se quer alcançar, né? Qual é o objetivo, ok? Combater. Belezinha? Letra C. Então, esse trecho vai servir para responder as questões 7, 8 e 9, certo? Eles dizem ainda que empresas como Google, Facebook e Twitter têm responsabilidade ética e social que transcende as forças do mercado e devem contribuir para a pesquisa científica sobre fake news, né? O que dá para, enfim, entender devido à relevância dessas empresas em termos de alcance de usuários, né? E elas são as responsáveis pelo meio de disseminação, que são justamente as redes sociais. Então aqui, o vocábulo que, né, presente aí nesse trecho, refere-se a, vejam bem, eles dizem ainda que empresas como Google, Facebook e Twitter têm responsabilidade ética e social que transcende. Esse que está marcado, esse que está destacado aí, está se referindo a quê? Quem é que transcende as forças do mercado, né? É essa responsabilidade. O substantivo aqui é responsabilidade. Ética e social são características da palavra responsabilidade. Então, o termo antecedente desse que é o substantivo. Sendo assim, nós temos um pronome relativo. Pronomes relativos vão se referir a um termo antecedente, introduzindo aqui uma oração adjetiva que transcende as forças do mercado e está trazendo uma informação referente, né, à responsabilidade, caracterizando esse termo, certo? Então, nós temos aqui, né, o vocábulo que se referindo à responsabilidade ética e social, belezinha? Questão número 8, só um instantinho. A questão número 8 vai trazer aqui 3 elementos linguísticos, né? Temos Facebook, do mercado e científica. Então, são 3 termos que vocês precisam identificar, né? Ou melhor, são 3 termos cujas classes gramaticais vocês vão identificar. Então, dependendo, né, do termo, o contexto pode alterar essa classe gramatical. É interessante que vocês retomem também, né, o enunciado. Então, vejamos aqui. Facebook. Eles dizem ainda que empresas como Google, Facebook é o nome da empresa. Se é o nome da empresa, é substantivo, certo? Do mercado. Do mercado está aqui, ó, se referindo a forças. Forças é substantivo, do mercado é uma locução adjetiva que caracteriza forças, ok? E por fim, científica,
que está se referindo à pesquisa, caracterizando o substantivo pesquisa. Ou seja, nós vamos ter aí substantivo, locução adjetiva e adjetivo. Sendo assim, a resposta correta seria a letra D, ok? Questão número 9. Assinale a opção em que o uso da vírgula se justifica pelo mesmo motivo da vírgula em destaque no trecho. Qual é a vírgula em destaque aqui no trecho? A gente tem, eles dizem ainda que empresas como Google, vírgula, Facebook e Twitter, ou seja, essa vírgula aí está sendo utilizada para separar elementos que têm função sintática semelhante. Vocês podem observar que é uma lista de empresas. Ó, empresas como Google, Facebook, há uma enumeração. Nesse caso, a gente usa a vírgula para separar os elementos dessa enumeração. A regra vai dizer o quê? A vírgula está sendo usada para separar termos sintáticos semelhantes, né? Porque eles fazem parte ali da mesma função sintática, certo? Então, beleza. Aqui, em qual das alternativas nós vamos ter a vírgula sendo utilizada para esse propósito, né? De separar termos sintáticos semelhantes? Letra A. Realizado sobre a disseminação de notícias falsas na internet, realizado por cientistas do Instituto. Então, aqui nós temos a vírgula isolando uma oração adjetiva na forma reduzida, né? Tá aqui com o verbo no particípio. Não é por causa de uma enumeração. B. Cada postagem verdadeira atinge, em média, ó, temos em média entre vírgulas, que é o adjunto adverbial deslocado, certo? 1.000 pessoas, vírgula. Enquanto as postagens falsas mais populares atingem de 1.000 a 100.000 pessoas. Esse, a partir do enquanto, seria uma oração subordinada adverbial. Nesse caso, a vírgula se justifica, né, por essa razão. Isola-se ali a oração subordinada no final, ok? O que não é obrigatório, mas como é um enunciado bem extenso, é interessante. C. Outra conclusão que pode contrariar o senso comum, segundo ele, novamente nós temos um caso de adjunto adverbial deslocado. Segundo ele, vai ser um adjunto adverbial que indica conformidade, né? Então, não é enumeração. D. Para realizar um esforço interdisciplinar de pesquisas para estudar o quê? As forças sociais, psicológicas e tecnológicas. Então, aqui nós temos sociais, psicológicas, tecnológicas, servindo como adjunto adnominal referente a forças. Então, temos termos sintáticos semelhantes e essa vírgula está servindo para separá-los por isso. Não tem antes do E, porque o E, né, seria a conjunção colocada antes do último elemento, então não haveria aí a vírgula, beleza? Então, resposta correta, letra D. Vamos lá. Questão número 10. A intenção comunicativa predominante no texto 2 é... O texto 2, gente, é a charge, certo? Como é que a gente sabe que é uma charge, né? Temos aqui visualmente um quadro trazendo personagens conversando com um título chamado Halloween, ou Halloween, não sei como é que pronuncia no inglês, né? Que é o correto. O primeiro personagem diz o seguinte: tá fantasiado de qual monstro? Aí o segundo responde: fake news. Como é que esse segundo personagem vai se caracterizar? A gente percebe aqui que ele tem uma plaquinha pendurada no pescoço com o símbolo do Facebook, ou seja, representando as redes sociais, né? Temos aqui o WhatsApp nos olhos, o símbolo do Twitter, certo? E um nariz extenso, fazendo referência a um personagem conhecido por mentir e que, quando mentia, tinha esse problema, né? O nariz crescia a cada mentira que contasse. O que nós percebemos também por esses riscos, né, no corpo dele, que dá a entender que seria feito de madeira. Então, ele está caracterizado aqui de uma mistura de Pinóquio com redes sociais, enfim.
com elementos que unam a disseminação de mentiras e disseminação por meio das redes de mentiras, representada aí pelo personagem do Pinóquio. Então vejamos que não se trata de uma tirinha. A tirinha vai vir em forma de quadrinhos sequenciados, apesar de nós termos personagens conversando, mas a ideia aqui é que essa conversa seja utilizada para discutir uma temática atual, né, tecendo uma crítica à situação. Como assim? Por meio da imagem, né, do Pinóquio, por meio da relação entre essa imagem e o Halloween, que seria uma festa em que as pessoas se fantasiam de monstros, então associa-se a ideia de monstruosidade, de algo terrível, às mentiras contadas nas redes sociais. Então tudo isso mostra que a visão do chargista a respeito desse tema é uma visão crítica, é uma visão negativa, certo? Então, o objetivo aqui não é contar uma historinha. A conversa entre eles, o diálogo entre os personagens é usado como meio de mostrar o posicionamento do chargista a respeito dessa temática. Então não é um texto informativo, não é explicativo, não é injuntivo, não tem o objetivo de orientar, é uma crítica. Poderia ser uma opinião, poderia ser, enfim, ironizar, né? Porque a charge tem isso, ela traz, por meio da ironia, né, essa crítica a respeito de uma temática atual, temporal. Então, os temas trabalhados em charge são temas localizados temporalmente. A gente precisa conhecer o contexto para compreender, né, qual é a discussão realizada ali, qual é a crítica que está sendo feita a respeito do acontecimento, certo? Então aqui nós vamos ter letra B. Lembrem, gente, que essas questões que pedem a intenção comunicativa, normalmente elas vão vir em forma de quê? Sendo introduzidas por verbos. Porque a minha intenção, ao produzir um texto, ao me dirigir a um leitor, né, aqui no caso leitor, mas os textos orais seriam a um ouvinte, a minha intenção é praticar uma ação. Ou eu quero contar uma história, ou eu quero informar sobre alguma coisa, ou eu quero dar a minha opinião, ou eu quero convencer a pessoa. Eu estou praticando a ação. A comunicação é uma ação sendo realizada. Então o objetivo vai ser indicado por meio de verbos. E dependendo do gênero, há verbos que não seriam adequados. A charge é um texto crítico, é um texto cuja tipologia predominante é a argumentação. Então, é importante que o verbo que indique a ação realizada seja condizente com essa argumentação, ok? Então, aqui letra B, criticar a proliferação de fake news nas redes sociais. Como? Trazendo ali a relação entre essa situação e monstros, e coisas ruins, coisas assustadoras, coisas terríveis, né? Ok? 11. O vocábulo Halloween, presente no texto 2, então, foge ao tema do texto? Não foge ao tema porque a intenção não é ser literal. A intenção é trabalhar de maneira irônica, metafórica, certo? Garante o humor ao texto, não é o Halloween que vai garantir o humor, né? O humor é construído por causa da ironia, né? Que vai, lógico, se utilizar ali também da festa para poder contextualizar toda a situação da fantasia, do garoto e tal. Exalta uma festa estrangeira, o objetivo do texto não é esse, não é colocar o Halloween aí para tratar de maneira positiva, nem negativa. O Halloween surge como um recurso para reforçar o quão ruim é disseminar fake news, certo? Contextualiza a fantasia das personagens. Exatamente isso. Por que contextualiza? Porque não faria sentido, né? Todo mundo aqui fantasiado, por quê? Tem de ter uma razão ali que faça sentido na composição do texto. Então, utilizou-se aqui a festa de Halloween para isso, ok? Então, o vocábulo Halloween vai contextualizar a fantasia. 12. A leitura dos elementos verbais e não verbais do texto 2 permite afirmar que as fake news são o quê? Gente, lembrem, ler não é só a partir de palavras. A leitura é justamente a compreensão de textos, e os textos podem ter linguagem não verbal. Podem ser
produzidos por meio de imagens, música, gestos, enfim, uma série de elementos, desde que eles sejam utilizados para a comunicação, ok? Nos textos da prova, obviamente, a gente tem uma limitação, né? Os textos não vão trazer, por exemplo, música, porque não há como vocês acessarem esse áudio. Então, normalmente vão ser imagens, cores, certo? Então, a leitura dos elementos verbais, as palavras, e não verbais, a imagem, do texto 2, permite afirmar que as fake news são o quê? As fake news são verdades absolutas? Não, elas são fake, elas são falsas. Criações folclóricas, do folclore, algo que tem a ver com tradição? Claro que não, gente. As criações folclóricas são parte da cultura de um povo. As fake news são mentiras contadas, né, cotidianamente ali. Todo dia tem uma diferente, nenhuma delas fica marcada na história sempre. C, nenhuma é demais, né? A gente sabe que às vezes há algumas fakes que vão sendo mantidas, mas normalmente são notícias que vão se disseminando, mas que daqui a pouco caem no esquecimento também, depois de fazerem o estrago. C, brincadeiras infantis? Claro que não, né? Só porque eles estão fantasiados e um deles está fantasiado de, como é que se diz? De Pinóquio, não por isso, porque o Pinóquio seria um personagem da literatura infantil? Não, aí seria entender de maneira muito literal. Mentiras assustadoras, por isso a relação com os monstros. Por que mentiras assustadoras? Porque a partir do momento que nós disseminamos mentiras, nós, especialmente nas redes sociais, né, que permitem um alcance muito amplo, nós perdemos o controle sobre as consequências que essas mentiras podem causar. Então há casos, por exemplo, de pessoas sendo atacadas nas ruas por causa de mentiras que foram disseminadas nas redes sociais. Mesmo que essas mentiras sejam, né, esclarecidas, o esclarecimento não vai alcançar as mesmas pessoas, pode ser que nem todos vão ter acesso àquela correção. Então é muito importante que a gente tome cuidado com aquilo que a gente vai disseminar. Ah, mas foi alguém em quem eu confio? Não importa. Consultem a fonte, verifiquem se aquilo é verdade. E outra, mesmo sendo verdade, dependendo do que seja, né, se for uma informação que diga respeito apenas à vida particular de uma pessoa, que não afete ninguém, não há motivo para divulgar. Inclusive, vocês podem estar incorrendo em crime, né? Cuidado com isso. Então, aqui seriam mentiras assustadoras, né? Porque podem causar danos irreversíveis. Há quem morra, né, como consequência de fake news que foram disseminadas e, enfim, acabam causando ataques na rua. Ou mesmo, enfim, danos psicológicos, pessoas que acabam tirando a própria vida. A gente não tem como controlar, né, enfim, os resultados daquelas ações ali de acabar divulgando o que não é real. A ideia principal do texto 2 o texto 2 seria a charge, principalmente da relação entre o uso da palavra monstro e o quê? A fantasia de múmia? Não é a fantasia de múmia o destaque, né? A temática são as fake news. Fantasia do Drácula? Não. Vejam que todos três aqui têm algo em comum. Todos eles vão trazer monstros esperados, né? A gente tem personagens como monstros, o Drácula seria, né, um personagem assustador, que normalmente as pessoas utilizam como fantasia nesse tipo de comemoração. Múmia também. O que é incomum ali é a caracterização como Pinóquio, mas é justamente ela que vai ser associada, né, à ideia principal. Então, ó, a ideia principal resulta da relação entre monstro e o Pinóquio. Como assim? O que tem monstro a ver com Pinóquio? Pinóquio representa a questão das mentiras e isso é associado ao termo monstro para mostrar que as consequências são monstruosas, né? As consequências são devastadoras muitas vezes, ok? Então, aqui a resposta seria letra D. 14. Quanto ao gênero, os textos desta avaliação, respectivamente, configuram-se como? Eu já adiantei para vocês um pouquinho, né? O primeiro texto
não pode ser considerado notícia, por quê? Porque ele não vem só contar, né? Ele não vem só informar sobre um acontecimento recente, ele vai trabalhar uma temática a partir da pesquisa realizada, ok? Vai apresentar a pesquisa, vai trazer citações, né, de pessoas envolvidas. Então, é um texto que envolve mais discussão a respeito da temática para a gente entender mais sobre as fake news. Então, caberia mais no gênero reportagem. E não se trata de uma tirinha, porque o objetivo não é contar uma historinha. Aquilo ali é um quadro que traz um diálogo entre personagens a fim de explorar um tema que é atual, um problema que é atual, né? Que vem crescendo com com a popularização das redes sociais. Então, quanto mais pessoas acessam, quanto mais pessoas utilizam, acaba que, né, mais informações são divulgadas e muitas delas são falsas, certo? Mas é interessante também a gente pensar que de uns tempos para cá, por causa desse combate às fake news, muitas pessoas têm tido mais cuidado com o que divulgam, né? Vejam que na pesquisa mostra que aquelas pessoas mais populares, elas não são as que mais disseminam fake news, justamente por serem mais populares, passam por um crivo maior da população. Opa, peraí, como é que você é alguém com esse número de seguidores e você não tem responsabilidade quanto àquilo que está divulgando? Então, há um combate muito mais forte a essas pessoas. Se uma notícia falsa divulgada por um famoso é muito mais amplamente combatida, criticada, atacada, né, do que por uma pessoa desconhecida, né? Ok? Então, aqui a gente tem a reportagem e a charge. Essa é outra questão que é simples, né, não é uma questão difícil, e que é muito comum de cair nas provas do IFRN. Mas para isso vocês precisam saber identificar. Principalmente a diferença entre notícia e reportagem acontece muito de cobrarem. Lembrando que a notícia tem uma estrutura narrativa, apesar de ter o objetivo de informar, né? É um texto jornalístico, tem o objetivo de informar sobre um acontecimento recente, mas isso é feito por meio de uma estrutura narrativa, certo? A gente tem ali verbos dando ideia de sequência de ações, do mesmo jeito que nós encontramos em narrativas ficcionais. A reportagem não, a reportagem não tem, ela conta alguns acontecimentos como um recurso para explorar o tema, mas também traz citações, traz diferentes posicionamentos a respeito daquela temática. A gente vai ver diferentes pontos de partida. No caso, por exemplo, de um crime, a gente pega uma reportagem sobre a criminalidade, a gente vai ter citação de vítima, vai ter citação de agentes, né, das forças de segurança. Então, há diferentes posicionamentos sendo apresentados para que o leitor tenha um acesso mais amplo àquela temática e compreenda melhor, né, tudo aquilo, a complexidade do tema, ok? Então, aqui nós temos reportagem e charge. 15. Os dois textos desta avaliação têm em comum o quê? Vejamos aqui, gente. Essa é outra questão recorrente, né? Geralmente é a última mesmo. A sequência textual predominante não é a mesma. No segundo texto, nós temos uma charge. A charge, por ser um texto crítico, tem como sequência predominante a argumentação. A reportagem não. Como a reportagem visa a discutir aquela temática de modo que o leitor a entenda, né, de maneira mais completa, é um texto predominantemente expositivo, apesar de ter traços de subjetividade, de mostrar, né, em alguns comentários certo posicionamento ali do autor, mas predominantemente vai ser expositivo, vai ser a apresentação daquele tema, a escolha de um tema sendo discutido, há dados sendo apresentados, elementos mais racionais, mais objetivos mesmo, né? A gente tem citações de pessoas que participaram da pesquisa, a gente tem, enfim, uma série de fatos aparecendo. O registro formal da língua. Vejam bem, gente, no texto 2, nós temos aqui tá fantasiado. Vejam que tá é a forma reduzida de está. Então, nós não temos aqui o registro formal, não se usa completamente a norma.
há uma redução típica da oralidade, da linguagem coloquial, certo? Informal, belezinha? Que condiz com a situação que está sendo retratada, já que eles estão, né, participando ali de uma festa, ok? Então não poderia ser o registro formal. A intenção comunicativa também não é a mesma. A partir do momento que nós temos gêneros diferentes, nós vamos ter intenções comunicativas distintas. O primeiro texto é uma reportagem, então o objetivo vai ser informar a respeito daquela temática a partir das informações, a partir dos dados que são apresentados, das citações que são apresentadas, enfim, dos elementos que compõem a pesquisa, né, que se realizou. E o segundo texto vai ter uma intenção crítica, certo? De apontar um problema, de se posicionar a respeito daquele problema. Então, o que há em comum é a temática em foco, que é justamente a temática das fake news, certo? Ok? Deixem-me só apagar aqui. Bom, meninos, essa foi a nossa aula. Espero que tenha sido esclarecedora, que vocês estejam conseguindo estudar direitinho, né? Então, até a próxima. Bons estudos. Muito obrigada.